pronta para entregar o controle operacional real do sistema. Elias Monroe estava parado na minha porta, café na mão, com aquele sorriso confiante demais estampado no rosto de 26 anos. 3 semanas antes, ele era um desenvolvedor júnior que não conseguia depurar uma simples chamada de API sem pesquisar cada etapa no Google. Agora, ocupava o cargo de arquiteto-chefe da Ether Neural, porque seu pai, Marcus Monroe, era o CEO, e eu deveria responder a ele. Olhei para Elias, depois para o escritório onde trabalhei durante 12 anos, e para a arquitetura central e os sistemas proprietários que sustentavam uma empresa de inteligência artificial avaliada em 5 bilhões de dólares. Então, sorri. Não, Elias. Não estou aqui para entregar nada. O sorriso dele perdeu força por um instante. Estou aqui para ativar o protocolo de proteção do meu sistema. O rosto dele empalideceu. O quê? Que tipo de protocolo é esse? Peguei o teclado e acessei um módulo restrito, configurado desde a fundação da arquitetura. Aquele que seu pai deveria ter perguntado antes de decidir que eu era alguém facilmente substituível. A interface mudou, exibindo um alerta de verificação. Verificação de propriedade intelectual iniciada. Autorização. Chen Sara, arquiteta original. Mapeamento de módulos proprietários em andamento. Elias deixou o café cair e, em algum lugar acima de nós, o telefone de Marcus Monroe começou a tocar sem parar. Antes de explicar como comecei a desmontar um império de 5 bilhões de dólares, se você gosta de histórias sobre fundadores que se recusaram a ser apagados e empresas que aprenderam o custo de ignorar quem construiu a base de tudo, inscreva-se no canal e curta o vídeo agora. Você precisa ver o que aconteceu depois. Meu nome é Sarah Chen. Eu tinha 43 anos quando Marcus Monroe decidiu que seu filho merecia o trabalho da minha vida. 12 anos antes, eu era pesquisadora de aprendizado de máquina. Com 31 anos, doutorado pelo MIT, uma sequência de pedidos de financiamento recusados e uma ideia que praticamente toda a comunidade acadêmica considerava inviável. A proposta era uma arquitetura neural adaptativa, sistemas de inteligência artificial capazes de reorganizar seus próprios caminhos de aprendizado em tempo real, imitando a plasticidade do cérebro humano. A IA tradicional era estática. Você treinava um modelo, colocava em produção e ele permanecia praticamente inalterado. A minha abordagem permitia a evolução contínua, adaptação constante a novos dados, sem precisar reiniciar o treinamento. Todos os professores para quem apresentei a ideia disseram a mesma coisa, interessante do ponto de vista teórico, mas impraticável. O custo computacional seria absurdo, talvez em 20 anos. Eu não tinha 20 anos. Eu tinha uma garagem, um servidor montado com peças reaproveitadas e teimosia suficiente para provar que estavam errados. Durante 3 anos programei sozinho. Dormia 4 horas por noite. Vivia basicamente de macarrão instantâneo e obsessão. No segundo ano, desenvolvi o algoritmo principal, o que chamei de Framework Ether, uma estrutura matemática que permitia reconfiguração neural dinâmica com sobrecarga mínima. Funcionou. Não só no papel, mas na prática. Testei o protótipo sozinho, às 3 da manhã de uma terça-feira, observando o sistema aprender e se adaptar de maneiras que não deveriam acontecer. Eu chorei. Depois disso, continuei programando. No terceiro ano, já tinha uma plataforma funcional, ainda rudimentar, mas poderosa. A base de tudo o que viria depois. Foi quando Marcus Monroe apareceu. Marcus era investidor de capital de risco e havia construído fortuna com software corporativo. Ele soube do meu trabalho por meio de um ex-colega do MIT que finalmente reconheceu o que eu tinha criado. Nosso primeiro encontro foi em uma cafeteria em Palo Alto. Marcus tinha 52 anos na época, cabelo grisalho, carisma natural. Era o tipo de pessoa que fazia você se sentir o centro da conversa quando prestava atenção. Dr. Chen, o que você criou é extraordinário. Obrigado. Mas, no formato atual, não é viável comercialmente. Aquilo me incomodou.
O produto é bom o bastante para se provar sozinho. Ele balançou a cabeça. Tecnologia sozinha não convence ninguém. Pessoas convencem. E você precisa de alguém que consiga traduzir isso para investidores e clientes. O que você está propondo? Ele se inclinou levemente. Uma parceria. Eu cuido da estrutura de negócios, do capital e da estratégia. Você cuida da tecnologia. Juntos, conseguimos construir algo que nenhum de nós faria sozinho. Dividimos tudo em partes iguais. Eu não finjo que entendo seu código. Você não finge que gosta de reuniões. Parecia justo. Talvez justo demais. Qual é o custo disso? Marcos sorriu. Vai consumir nossas vidas pelos próximos 10 anos. Construir algo do zero sempre consome tudo da gente. A questão é se você está disposto a pagar esse preço. Pensei na garagem, nos anos sozinho, no esforço que já tinha feito. Eu já tinha pago esse preço. Mas 10 anos não fariam diferença. Apertamos as mãos. Assim nasceu a Ether Neural. Os primeiros 5 anos foram exatamente como ele disse. Intensos. Captamos 23 milhões de dólares em uma rodada Série A. Contratamos os primeiros engenheiros e transformamos o Framework Ether em uma plataforma comercial. Eu trabalhava 18 horas por dia. Escrevia código, revisava, corrigia e documentava tudo com um nível de detalhe quase obsessivo. Marcos cuidava do restante. Investidores, clientes, reuniões intermináveis que me deixariam exausta. A divisão funcionou. No 5º ano, a Ether Neural tinha 200 funcionários, 89 milhões de dólares de receita anual e contratos com grandes empresas que usavam nossa tecnologia para a detecção de fraudes e otimização de operações. No 8º ano, expandimos globalmente. Escritórios em Londres, Singapura e São Paulo. Receita acima de 400 milhões de dólares. Avaliação próxima de 2 bilhões. No 10º ano, abrimos capital. As ações estrearam a 47 dólares. A empresa passou de 3 bilhões em valor de mercado no primeiro dia. No 12º ano, a Ether Neural já estava avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. E eu ainda escrevia código. Não porque precisava, mas porque a arquitetura central ainda era minha. O Framework Ether continuava sustentando tudo. Os sistemas de criptografia que protegiam os dados dos clientes. Os algoritmos proprietários que concorrentes tentavam reproduzir sem sucesso. Os sistemas mais críticos ainda tinham origem direta no que eu havia criado. Eu não era substituível. Ou, pelo menos, era nisso que eu acreditava. O filho de Marcos, Elias, entrou na Ether Neural no 11º ano. Ele tinha 25 anos naquela época. Formado em ciência da computação por Stanford, com admissão favorecida por legado familiar, como descobri depois. Não tinha experiência profissional relevante, nem qualquer histórico consistente em desenvolvimento de inteligência artificial. Mas era filho de Marcos. Arranje um lugar para ele, disse Marcos quando me comunicou a contratação. Algo ligado ao desenvolvimento de produto. Deixei que começasse pelo básico. Coloquei Elias em uma posição júnior na equipe de implementação. Tarefas simples de integração, suporte a clientes. Ele era, no melhor cenário, mediano. O código que escrevia era descuidado. A compreensão que tinha da nossa arquitetura era superficial. Tinha a autoconfiança de quem nunca ouviu um não, combinada com a capacidade técnica de quem nunca precisou se esforçar de verdade. Registrei formalmente os problemas de desempenho, dei feedback direto e tentei orientá-lo para que evoluísse. Nada disso adiantou. Elias não queria evoluir. Ele queria subir rápido. No 6º mês, já estava reclamando com Marcos sobre as limitações do próprio cargo. No 9º mês, começou a aparecer em reuniões executivas para as quais não havia sido chamado. No 11º mês, já se colocava como sucessor natural de uma liderança técnica que ele sequer compreendia. E Marcos levou isso a sério. O anúncio veio sem qualquer aviso. Assunto do e-mail enviado para toda a empresa. Evolução da liderança. Enquanto nos preparamos para a próxima fase de crescimento da Ether Neural, tenho o prazer de anunciar uma reestruturação da nossa liderança técnica. Elias Monroe assumirá o cargo de arquiteto-chefe,
ficando responsável por supervisionar todo o desenvolvimento da plataforma principal. Sarah Chen assumirá uma função estratégica de aconselhamento técnico, apoiando a visão de Elias para o futuro da empresa. Li o texto 3 vezes. Função estratégica de aconselhamento técnico. Depois de 12 anos construindo os sistemas mais críticos da empresa, eu estava sendo retirada da linha de decisão por alguém de 26 anos, que não conseguia explicar nossa arquitetura básica, sem depender de anotações. Entrei na sala de Marcos sem bater. Explique isso. Ele levantou os olhos do laptop. A expressão era controlada, quase calculada, como se já esperasse aquela conversa. Sarah, eu entendo que isso possa parecer inesperado. Inesperado? Você está me substituindo pelo seu filho. Pelo seu filho despreparado e sem qualificação. Eu não estou substituindo você. Estou reposicionando você dentro da empresa. Você esteve à frente da área técnica por 12 anos. Chegou a hora de dar um passo atrás. Permitir que uma nova liderança assuma. Nova liderança? Elias não consegue resolver um vazamento de memória sem supervisão. Na semana passada, ele enviou um código que derrubou nosso ambiente de homologação por 6 horas. Ele está em processo de aprendizado. E você vai ajudar nisso. Eu vou ajudar. Parei por um instante e encarei Marcos com atenção. Então é isso. Você quer que eu treine seu filho, transfira tudo o que sei, faça com que ele pareça competente, enquanto eu fico em segundo plano. O silêncio dele foi resposta suficiente. Quando ele estiver pronto, quando conseguir se sustentar sozinho, você me tira de vez. Uma saída discreta, alguma compensação financeira e uma narrativa bem construída sobre a fundadora, abrindo espaço para novas ideias. Sarah, não é dessa forma. É exatamente dessa forma. Virei-me em direção à porta. Isso ainda não terminou, Marcos. Na verdade, já terminou. O conselho aprovou a reestruturação esta manhã. Está tudo decidido. Parei antes de sair. Você deveria ter revisado com mais atenção o meu contrato original. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Você vai entender. Saí da sala. Naquela noite, recuperei um documento que não abria havia 12 anos. O contrato de sociedade original entre Marcus Monroe e Sarah Chen. Nós mesmos redigimos aquele documento nas primeiras reuniões em cafeterias, antes da entrada de advogados, antes de a empresa ter qualquer valor relevante, quando ninguém se preocupava com detalhes jurídicos. Seção 12. Disposições sobre propriedade intelectual. Todo código proprietário, algoritmos e arquiteturas técnicas desenvolvidos por qualquer um dos sócios permanecem como propriedade intelectual individual do criador, sendo licenciados de forma exclusiva para a Ether Neural durante a vigência da parceria. Caso o papel de qualquer sócio seja significativamente reduzido sem consentimento mútuo, o sócio afetado mantém o direito de revogar essa licença mediante notificação formal, por escrito com 90 dias de antecedência. A seção 12, parágrafo 4, definia redução significativa como, entre outros pontos, diminuição de cargo, retirada de poder de decisão técnica ou subordinação a alguém com menor experiência ou qualificação. Li aquele trecho várias vezes. O framework Ether, a base de toda a arquitetura, era meu. Licenciado para a empresa, não transferido de forma definitiva, e meu papel acabara de ser reduzido de forma clara. Liguei para minha advogada às 23 horas. Vivian Okafor cuidava dos meus assuntos jurídicos desde a rodada Série B da Ether. Extremamente competente, detalhista, exatamente o tipo de profissional que eu precisava naquele momento. Sarah, o que aconteceu? Estão me tirando da liderança. Marcos colocou o filho como arquiteto-chefe. Estão me empurrando para uma função consultiva sem o meu consentimento. Ele disse que o conselho aprovou hoje pela manhã. Mas, Vivian, eu tenho o contrato original. Seção 12. Houve silêncio por alguns segundos. A cláusula de propriedade intelectual. Eu lembro de ter revisado isso. Ela ainda tem validade? Sarah, esse contrato foi assinado antes da constituição formal da Ether, antes da abertura de capital,
antes de todas as reestruturações que vieram depois. Senti um peso imediato. Então não vale mais nada. Eu não disse isso. O acordo original nunca foi formalmente substituído. Durante as rodadas de investimento, e até no processo de abertura de capital, a cláusula foi mencionada diversas vezes, mas nunca formalmente anulada, principalmente porque ninguém imaginava que ela seria usada contra a empresa. O que isso significa na prática? Significa que existe um fundamento jurídico. E é um fundamento forte. O núcleo da tecnologia foi licenciado, não vendido. A empresa opera com base nessa licença há 12 anos. Se essa licença puder ser revogada, então, em tese, você pode revogar. Mas, Sarah, as consequências seriam enormes. Estamos falando de impactar a base tecnológica de uma empresa de capital aberto avaliada em 5 bilhões de dólares. Isso levaria a uma disputa jurídica extensa. Eu não quero entrar em uma guerra judicial. Eu quero ter poder de negociação. Negociação para quê? Pensei em Marcos. Pensei em Elias. Pensei em 12 anos de trabalho sendo entregues a alguém que não construiu nada. Para recuperar o que é meu. Eu tinha 90 dias antes de assumir oficialmente a nova função. 90 dias para me preparar. A primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Cada sistema essencial que eu havia desenvolvido, cada algoritmo proprietário, cada componente técnico ligado ao meu trabalho original, a estrutura Aether, os mecanismos de aprendizado adaptativo, a arquitetura de criptografia, os sistemas de otimização de redes neurais, tudo isso compunha os principais módulos da arquitetura, os sistemas de aprendizado adaptativo e a infraestrutura central de segurança. Uma parte significativa de toda a base tecnológica da Aether Neural tinha origem direta no meu trabalho. Sem essas contribuições, a plataforma não deixaria de funcionar de imediato, mas começaria a se degradar com o tempo. As conexões entre os sistemas eram profundas demais. As dependências, críticas demais. Em seguida, identifiquei aliados. Nem todos dentro da Aether Neural estavam alinhados com Marcos. Muitos engenheiros já demonstravam frustração crescente com a falta de preparo de Elias. Alguns executivos também começavam a questionar se o nepotismo fazia sentido em uma empresa de capital aberto. Conduzi conversas discretas, observei posicionamentos e, aos poucos, formei uma rede de pessoas que poderiam me apoiar no momento certo. Depois disso, estruturei um mecanismo formal de governança e rastreabilidade de propriedade intelectual. Não se tratava de nada destrutivo, até porque isso seria ilegal e inviável. Era algo muito mais técnico e justificável dentro de um contexto corporativo. Um sistema de governança e rastreabilidade de propriedade intelectual, integrado à arquitetura desde o início. Na prática, um conjunto de ferramentas capaz de mapear os módulos centrais, algoritmos patenteados e sistemas críticos derivados da minha arquitetura original. Esse sistema não removia nada automaticamente. Ele apenas organizava, identificava e deixava claro o que era, de fato, propriedade intelectual licenciada. Sem essa base, a Aether Neural perderia boa parte da tecnologia que sustentava seus principais produtos. Dia 87. Elias já ocupava a posição de arquiteto-chefe havia 3 meses. Os resultados foram exatamente como eu havia previsto. 2 falhas relevantes em sistemas críticos, uma vulnerabilidade de segurança que quase comprometeu dados de clientes, uma atualização mal executada que precisou ser revertida com urgência e um número crescente de engenheiros pedindo demissão por não aceitarem trabalhar sob uma liderança que não dominava a tecnologia. O conselho começou a demonstrar preocupação. O valor das ações havia recuado 11%. Clientes começaram a fazer questionamentos mais duros. E Marcos procurava responsáveis. Qualquer pessoa, menos o próprio filho. Foi nesse cenário que Elias apareceu na minha porta. Veio novamente com o mesmo pedido. Queria acesso completo às chaves de criptografia. Já vinha insistindo nisso há semanas. A arquitetura de segurança era o único componente ao qual ele ainda não tinha acesso direto, sem minha autorização. Era justamente o sistema que protegia os dados de todos os clientes da plataforma. Sem esse acesso, ele não conseguia sustentar o papel de arquiteto-chefe.
Com esse acesso, poderia alegar controle total. Olhei para ele com calma. Não, Elias. Não estou aqui para entregar nada. O sorriso dele perdeu a firmeza por um instante. Estou aqui para ativar o protocolo de proteção do meu sistema. O processo levou poucos segundos. Não houve remoção nem impacto direto na operação. Apenas organização, rastreamento e validação. Cada componente ligado ao meu trabalho passou a estar claramente identificado dentro da estrutura. O painel exibiu o escopo de forma objetiva. Os principais módulos da arquitetura, os sistemas de aprendizado adaptativo e a infraestrutura central de segurança. A arquitetura original ainda presente nos sistemas mais críticos da empresa. Elias ficou em silêncio, tentando entender o que estava vendo. O que é isso? Este é o meu trabalho, Elias. Cada algoritmo, cada estrutura lógica, cada parte essencial que permite que o sistema funcione da forma como funciona. Você não pode fazer isso. Isso pertence à empresa. Não pertence. É minha propriedade intelectual. A empresa utiliza isso sob licença. E essa licença pode ser revista. Levantei-me da cadeira. Ligue para o seu pai. Marcos chegou pouco tempo depois. Era evidente que havia saído às pressas de uma reunião importante. A expressão dele misturava tensão e irritação. Sara, o que está acontecendo? Apontei para a tela. Estou revisando aquilo que você deveria ter analisado antes de decidir me retirar da liderança. Esse contrato tem 12 anos, mas continua válido. Seção 12. Toda a base tecnológica central continua sendo propriedade intelectual do criador, licenciada para a Ether Neural. E essa licença pode ser reavaliada em caso de redução significativa do meu papel. A expressão dele mudou completamente. Isso não pode ser aplicado dessa forma. Pode, e é exatamente isso que estou fazendo, caso não exista uma renegociação. Renegociar o quê? Entreguei a ele um documento. Minhas condições. Marcos começou a ler com atenção. A tensão era visível à medida que avançava pelas páginas. Você está pedindo o controle da empresa. Estou pedindo o reconhecimento proporcional ao que construí. A base tecnológica central é minha. A arquitetura principal é minha. Sem isso, a empresa perde uma parte essencial da sua capacidade operacional. O conselho não vai aceitar isso. O conselho vai avaliar o risco. Explique a eles o impacto de uma revisão de licença. Explique quanto tempo levaria para reconstruir a arquitetura do zero, considerando que isso exigiria anos e uma equipe que hoje não existe. Marcos desviou o olhar para Elias. E meu filho? Elias retorna para uma função compatível com o nível atual dele. Desenvolvedor júnior, com acompanhamento adequado. Alguém que possa realmente ensiná-lo. Isso é humilhante, ele disse, visivelmente abalado. Não. Isso é realista. Você não está pronto para liderar uma área técnica. Isso não é um ataque pessoal. É uma avaliação objetiva. Se quiser chegar lá algum dia, precisa começar aprendendo de verdade. Voltei minha atenção para Marcos. Isso não é punição. É correção de rumo. Você tentou me retirar daquilo que eu construí. Tentou colocar outra pessoa no lugar sem preparo. Estou apenas restabelecendo o equilíbrio. E se eu não aceitar? Olhei diretamente para ele. Então seguimos pelo caminho formal. A revisão da licença acontece dentro dos termos previstos. Ao longo dos meses seguintes, a empresa teria que lidar com os impactos operacionais e jurídicos dessa revisão. O mercado reagirá de forma extremamente negativa. E você terá que explicar aos investidores por que a base tecnológica entrou em revisão. Marcos me observou em silêncio. Pela primeira vez em 12 anos, não havia condescendência no olhar dele. Havia cálculo. Havia preocupação real. Preciso falar com o conselho. Isso precisa ser tratado com urgência. O conselho autorizou negociações emergenciais em menos de 24 horas. Não por vontade própria, mas porque não havia alternativa. Vivian apresentou a análise jurídica. O acordo original continuava válido. Minhas reivindicações sobre a propriedade intelectual eram consistentes. O impacto potencial de uma revisão da licença era impossível de ignorar. A lógica era direta. Ou atendiam às exigências de Sarah Chen,
ou lidariam com as consequências. A reestruturação foi anunciada 3 semanas depois. Sarah Chen, fundadora e diretora de tecnologia, assume o cargo de presidente executiva, com ampliação do poder de voto e aumento significativo da participação societária. Marcus Monroe passa a atuar como conselheiro não executivo, com participação minoritária. Elias Monroe é direcionado para o Programa de Desenvolvimento de Engenharia, em uma função de nível inicial, com acompanhamento estruturado. A cobertura da imprensa foi ampla. Fundadora retoma o controle da gigante de inteligência artificial. Mudança de poder na Ether Neural. O retorno de Sarah Chen. Analistas do setor receberam a mudança de forma positiva. Investidores reagiram com alívio. Engenheiros comemoraram abertamente. O valor das ações subiu 14% no dia do anúncio. A primeira reunião do conselho sob minha liderança foi, no mínimo, surreal. Sentei na cabeceira de uma mesa a qual nunca havia sido convidada, observando rostos que haviam aprovado minha retirada da liderança 3 meses antes. Quero deixar claro como as coisas vão funcionar a partir de agora, eu disse. Esta empresa foi construída com base em excelência técnica. Isso não muda. As promoções serão definidas por mérito. As decisões serão orientadas por dados e o nepotismo não será aceito, independentemente de qual família esteja envolvida. Olhei para Marcus. Ele estava na outra ponta da mesa, visivelmente abatido, mas presente. Todos aqui serão avaliados pelas próprias entregas. Quem gera valor será reconhecido. Quem não gera será substituído. Fiz uma pausa. Alguma pergunta? Ninguém respondeu. Ótimo. Então vamos começar. Já se passaram 18 meses desde que reassumi a Ether Neural. A empresa está em crescimento consistente. A receita aumentou 37%. Nossa plataforma de inteligência artificial adaptativa se expandiu para áreas como saúde, modelagem climática e sistemas autônomos. Registramos 43 novas patentes, todas construídas sobre a base que desenvolvi na minha garagem há 15 anos. A equipe de engenharia está mais sólida do que nunca. Promovi 3 engenheiros extremamente talentosos para cargos de liderança sênior. Todos haviam sido ignorados durante a gestão de Marcus. Todos estão superando expectativas. Elias ainda faz parte da empresa. Ele concluiu o programa de desenvolvimento e conquistou uma posição legítima como arquiteto júnior. Não é alguém excepcional, mas evoluiu. E, acima de tudo, aprendeu a ser mais humilde. Tomamos um café no mês passado. Foi desconfortável, mas necessário. Quero me desculpar, ele disse, pela forma como agi, esperando assumir algo que não construí. Eu assenti. Desculpas aceitas. Agora faça por merecer. Ele concordou com a cabeça. Estou tentando. Marcus deixou o conselho há 6 meses. Hoje atua como consultor, seja lá o que isso represente para alguém cuja reputação foi construída sobre uma base que não foi criada por ele. Não nos falamos. E provavelmente nunca voltaremos a falar. Há relações que não se recuperam. Certas decisões deixam marcas profundas demais. Guardei um registro daqueles 90 dias de preparação. Uma captura de tela do sistema de verificação, o momento em que os principais módulos da arquitetura, os sistemas de aprendizado adaptativo e a infraestrutura central de segurança foram devidamente identificados. Hoje, essa imagem está emoldurada no meu escritório, não como um troféu, mas como um lembrete. Um lembrete de que o meu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Um lembrete de que aquilo que construo continua sendo meu, independentemente de cargos ou títulos. Um lembrete de que, em certos momentos, é preciso ir até o limite para ser levado a sério. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de algo. Do confronto, do ultimato, da medida mais extrema que considerei. Eu não fui até o fim com ela. Marcus tentou me tirar da história. Ele olhou para 12 anos de dedicação, para tudo o que foi construído ao longo desse tempo, e decidiu que o filho merecia ocupar aquele espaço. Ele esqueceu de algo essencial. Eu nunca fui apenas uma funcionária. Nunca fui apenas uma sócia. Eu fui quem construiu a base de tudo.
Todos os sistemas nasceram a partir do meu trabalho. Cada avanço foi desenvolvido sobre essa fundação. Cada valor gerado veio da tecnologia que eu projetei. Você pode tentar tirar alguém da empresa, mas não consegue apagar quem construiu a base de tudo. No máximo, esquece o quanto ainda depende disso. Marcos esqueceu. Eu fiz questão de lembrar. Construir algo relevante exige sacrifício. Anos da sua vida, partes de quem você é, a disposição de continuar mesmo quando ninguém acredita em você. Esse tipo de entrega precisa ser protegido. Não só juridicamente, embora isso seja importante, como ficou evidente, mas também internamente. A convicção de que aquilo que você constrói tem valor, independentemente de como os outros enxergam, é o que sustenta tudo. Elias Monroe me viu como um obstáculo. Marcus Monroe me enxergou como alguém facilmente substituível. Os dois estavam enganados. Eu era a base, a estrutura, a razão pela qual tudo aquilo existia. E quando tentaram seguir sem mim, ficou evidente o quanto ainda dependiam disso. Algumas lições só são aprendidas da forma mais difícil, e eu garanti que fossem aprendidas. Bom, construir algo do zero exige mais do que talento. Exige resistência emocional para continuar mesmo quando ninguém valida o seu esforço. A história mostra que reconhecimento não é garantido, mesmo quando o valor é evidente. Muitas vezes, quem está no controle não entende o que realmente sustenta uma estrutura, e é nesse ponto que surgem as maiores injustiças. A lição aqui não está apenas na retomada de poder, mas na consciência de que depender do reconhecimento externo é um risco estratégico. Proteger o que você constrói não é arrogância, é sobrevivência. E em ambientes competitivos, quem não estabelece limites claros pode acabar sendo substituído dentro da própria criação. O mais interessante não é a queda ou a recuperação, mas o que acontece no silêncio entre essas duas fases. Existe um momento em que a pessoa percebe que foi descartada, e é exatamente ali que nasce a decisão que muda tudo. Nem sempre essa decisão é visível, nem sempre é imediata, mas ela redefine o jogo. A história revela que o verdadeiro poder não está na posição que você ocupa, mas no quanto a estrutura ainda depende de você. E isso levanta uma questão desconfortável. Quantas pessoas estão hoje sustentando sistemas que, na primeira oportunidade, as substituiriam sem hesitar? O perigo não está na perda, mas na ilusão de estabilidade dentro de algo que nunca foi realmente seu. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Sarah Chen, teria esperado o momento certo para agir? Ou teria reagido imediatamente quando percebeu que estavam tomando tudo de você? E na tua opinião, Marcos realmente acreditava que estava tomando a melhor decisão? Ou ele simplesmente subestimou quem realmente sustentava a empresa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre valor, reconhecimento e poder, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão mexer ainda mais com a forma como você enxerga tudo isso. O telefone não parava de vibrar. 47 chamadas perdidas na segunda-feira, 63 na quarta. Na manhã de sexta-feira, o número chegou a 103. Cada vibração me trazia uma leve sensação de satisfação enquanto eu estava sentada no meu novo apartamento, com uma xícara de café na mão, acompanhando de longe os problemas começarem a surgir na minha antiga empresa. 5 dias antes, eu tinha deixado a Apex Technologies, levando apenas uma caixa com meus pertences pessoais, e um sorriso que deixava qualquer um confuso ao me ver. Meu gerente, Keith Sullivan, havia acabado de anunciar que a promoção para arquiteta de sistemas sênior, aquela pela qual eu vinha trabalhando havia 3 anos, seria dada a outra pessoa, não a qualquer um, mas a Damian Cross, o favorito do escritório, que não conseguiria resolver um problema nem com a solução na frente dele, mas tinha uma facilidade impressionante de agradar qualquer ambiente com seu carisma. Eu parabenizei Damian com sinceridade na voz. Apertei sua mão e sorri para Keith. Então, voltei para a minha mesa, revisei os sistemas que eu mesma havia criado
e removia apenas automações pessoais que não faziam parte da infraestrutura oficialmente documentada da empresa, garantindo que todos os sistemas essenciais permanecessem operacionais e acessíveis à equipe. A documentação existente refletia apenas o que já estava oficialmente registrado pela empresa, e apresentei minha demissão com efeito imediato. Ninguém esperava por aquilo. Ninguém compreendeu o que tinha acabado de perder. Meu nome é Theodora Vance. A maioria das pessoas me chamava de Tia. Aos 32 anos, passei os últimos 6 anos na Apex Technologies, onde cresci de desenvolvedora júnior até arquiteta de sistemas líder, tendo um papel essencial na manutenção e evolução da infraestrutura de back-end, com muito código personalizado e inúmeras noites mal dormidas. Meus pais tinham uma pequena loja de ferragens em Ohio. Era o tipo de negócio em que conheciam todos os clientes pelo nome e ofereciam crédito a famílias em momentos difíceis. Cresci vendo meu pai consertar o cortador de grama da senhora Henderson sem cobrar nada, porque o marido dela havia falecido recentemente, e minha mãe colocar pilhas extras nas compras de famílias que não tinham condições de pagar. Eles nunca ganharam muito dinheiro, mas sempre fizeram a diferença. Essa criação me deu algo que muita gente na área de tecnologia parece não ter: a capacidade de enxergar as pessoas como pessoas antes de qualquer outra coisa. Eu sabia o que era lutar. Sabia o que significava trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento. E também sabia identificar quando alguém estava se aproveitando da minha boa vontade. Keith Sullivan estava fazendo exatamente isso, e finalmente tinha ido longe demais. A manhã em que ele anunciou a promoção de Damian começou como qualquer outra terça-feira. Cheguei ao escritório às 7h30, 1 hora antes da maior parte da equipe, para verificar a carga dos servidores e confirmar que os processos em lote da noite anterior haviam sido concluídos corretamente. E, como sempre, estavam. Eles sempre funcionavam quando eu estava acompanhando de perto. A Apex Technologies era uma empresa de software de médio porte que fornecia soluções de gestão de relacionamento com clientes para cerca de 800 clientes corporativos. Nossa plataforma não era chamativa, mas era extremamente confiável. Hospitais usavam. Bancos usavam. Prefeituras usavam. Tempo de inatividade não era apenas um incômodo. Podia gerar consequências reais para pessoas reais. Essa confiabilidade existia em grande parte por causa do meu trabalho, embora isso nunca ficasse evidente no organograma ou nos comunicados internos da empresa. Eu havia projetado a arquitetura atual 3 anos antes, quando o sistema antigo começou a falhar com o aumento da demanda. Criei ferramentas de monitoramento que identificavam problemas antes que virassem crises. Desenvolvi scripts de recuperação automática que restabeleciam serviços em minutos em vez de horas. Eu também treinava todos os novos desenvolvedores da equipe em boas práticas e revisão de código. Minhas avaliações anuais eram sempre excelentes. Keith repetia que eu era indispensável e uma peça central da equipe técnica. Mas, quando chegava o momento de promoção, sempre surgia um motivo para adiar. O próximo trimestre, o próximo ano fiscal, depois do grande projeto, quando o orçamento estivesse mais definido. 3 anos esperando pela próxima oportunidade. Então, Damian Cross entrou na empresa há 18 meses. Sendo objetiva, ele era um desenvolvedor intermediário razoável. Escrevia código funcional, entendia o básico da nossa stack e não causava grandes problemas, mas também não se destacava. Não era alguém que antecipava cenários ou resolvia problemas complexos por intuição. O diferencial de Damian era a visibilidade. Ele se voluntariava para todas as iniciativas, participava de todas as reuniões, mesmo quando não tinha muito a acrescentar. Jogava golfe com Keith aos sábados, lembrava dos aniversários de todo mundo e levava donuts às sextas. Eu não tinha ressentimento por isso. Saber lidar com a dinâmica do escritório também é uma habilidade, e ele dominava bem isso. O que me incomodava era a ideia de que visibilidade significava competência, e que carisma era confundido com capacidade. 6 meses antes, Keith criou o cargo de arquiteto de sistemas sênior. Depois do anúncio, ele me chamou de lado e disse: "Tia, esse cargo tem tudo a ver com você. Traga um plano para a atualização da infraestrutura do 3º trimestre, e vamos formalizar isso."
Passei os 4 meses seguintes desenhando uma reformulação completa do nosso pipeline de implantação. Containerização, orquestração e implantações sem tempo de inatividade. Prototipei tudo no meu tempo livre. Documentei cada decisão, preparei materiais de treinamento e apresentei um plano que economizaria à empresa cerca de 300 mil por ano em custos operacionais. Keith adorou. O diretor de tecnologia também. A apresentação para a diretoria foi impecável. Esse é exatamente o tipo de pensamento estratégico que precisamos em um arquiteto sênior, disse Keith depois, apertando minha mão. Vou alinhar tudo com o RH e oficializar. O anúncio deve sair até o fim do mês. Isso tinha acontecido 6 semanas antes. Na manhã daquela terça-feira, Keith convocou uma reunião geral da equipe às 9. Não era comum, mas também não era algo inédito. Peguei meu café e me juntei aos outros 23 engenheiros na sala de conferência. Keith estava na frente, visivelmente animado. Pessoal, tenho uma ótima notícia para compartilhar, começou ele. Como vocês sabem, criamos o cargo de arquiteto de sistemas sênior para ajudar a liderar nossa estratégia técnica daqui para frente. Depois de uma análise cuidadosa, tenho o prazer de anunciar que Damian Cross assumirá essa função. As palavras me atingiram de imediato. Damian parecia realmente surpreso. Ou era um ótimo ator, ou não fazia ideia. Ele se levantou sob aplausos moderados, apertou a mão de Keith e fez um breve discurso dizendo que se sentia honrado e animado para colaborar com todos. Eu aplaudi junto, mantendo uma expressão tranquila. Por dentro, naquele momento, tudo ficou claro para mim. Quando a reunião terminou, Keith tocou levemente meu braço. Tia, tem um minuto? Entramos na sala dele. Ele fechou a porta e fez sinal para eu me sentar. Eu sei que você queria essa posição, disse ele, evitando o meu olhar. E quero que saiba que isso não tem nada a ver com sua capacidade técnica. Você é excelente no que faz. Obrigada, respondi, com calma. O ponto é que o cargo exige alguém que saiba lidar com diferentes áreas, conversar com liderança e representar a equipe em decisões estratégicas. Damian mostrou muita habilidade nisso. Ele tem um perfil mais voltado para relacionamento, habilidades interpessoais. Foi nisso que se resumiram 3 anos do meu esforço, das horas extras, da mentoria e do projeto completo que eu havia desenvolvido. Eu entendo, respondi. E entendia mesmo. Fico feliz que você esteja lidando com isso de forma tão profissional, disse Keith, aliviado. A verdade é que precisamos de você exatamente onde está. Você trabalha muito bem com os detalhes, mantendo tudo funcionando. Damian vai cuidar da visão estratégica, mas precisamos muito da sua execução. Em outras palavras, ele ficaria com o reconhecimento enquanto eu continuaria fazendo o trabalho, com o mesmo salário, no mesmo cargo e sem perspectiva de crescimento. Faz sentido, eu disse. Keith abriu um sorriso. Eu sabia que você entenderia. Você trabalha bem em equipe, tia. É por isso que todos gostam de trabalhar com você. Eu me levantei, apertei a mão dele e voltei para minha mesa. Durante uns 20 minutos, fiquei olhando para os monitores sem realmente enxergar nada. Minha mente estava estranhamente calma. Não havia raiva nem frustração, apenas análise. Abri meu extrato bancário. Eu vinha economizando há anos, vivendo abaixo do que poderia. Entre poupança e investimentos, eu tinha cerca de 14 meses de despesas cobertas. Talvez mais, se fosse mais econômica. Verifiquei meu e-mail. 3 recrutadores haviam entrado em contato comigo, apenas no último mês. Meu perfil no LinkedIn ainda gerava interesse, mesmo sem atualizações frequentes. O mercado para alguém com minhas habilidades estava aquecido. Abri um arquivo e comecei a listar tudo o que eu fazia na Apex Technologies, que não era facilmente replicável. A lista cresceu rapidamente. Scripts de monitoramento que identificavam travamentos antes de virarem incidentes. Algoritmos de balanceamento de carga para horários de pico. Sistemas automáticos de failover que acionavam bancos de dados de backup. Camadas de cache que mantinham respostas rápidas. Processos de reconciliação de dados executados todas as noites,
para detectar inconsistências. Nada disso estava na minha descrição formal de cargo. Eu havia criado tudo por iniciativa própria, ao perceber falhas e resolvê-las. A maior parte não estava documentada, além das minhas próprias anotações. O código tinha comentários, claro, mas entender as decisões exigia um contexto que estava em grande parte comigo. Damian não estava familiarizado com a maior parte desses sistemas. Keith sabia que eu havia automatizado várias coisas, mas não entendia completamente a dimensão. A equipe se beneficiava da estabilidade, mas não participava diretamente da criação ou manutenção dessas soluções. Se eu saísse, quanto tempo levaria para surgirem problemas? Consultei o histórico de incidentes. Antes das melhorias que implementei, havia em média 4 grandes falhas por mês, com duração entre 2 e 6 horas. As reclamações dos clientes eram frequentes. O arquiteto anterior havia pedido demissão por frustração. Nos 3 anos seguintes, tivemos apenas 2 interrupções, ambas causadas por serviços externos e resolvidas em cerca de 40 minutos. Quando tudo funciona bem, ninguém percebe quem está por trás. Esse é o problema de quando tudo funciona bem. Ninguém percebe quem está por trás. Tomei minha decisão. Abri um documento em branco e escrevi uma carta de demissão simples. Direta, profissional e educada, com efeito imediato e abrindo mão de 2 semanas de salário para compensar a ausência de aviso prévio. Mencionei que estava em busca de novas oportunidades e agradeci pela experiência. Em seguida, revisei os sistemas que eu mesma havia criado e removi apenas automações pessoais que não faziam parte da infraestrutura oficialmente documentada da empresa, garantindo que todos os sistemas essenciais continuassem operando e acessíveis à equipe. Revisei os sistemas sob minha responsabilidade e garanti que todos os processos essenciais continuassem operando conforme a configuração oficialmente adotada pela empresa, sem dependência de ajustes pessoais ou intervenções manuais minhas. Qualquer pessoa que analisasse os registros do servidor perceberia que as rotinas simplesmente deixaram de ser executadas. Os mecanismos de recuperação automática passaram pelo mesmo processo. Não foram excluídos, apenas deixaram de operar. As configurações de balanceamento de carga que eu havia ajustado estavam diretamente nos arquivos de configuração. Essas configurações já estavam versionadas no repositório, e a equipe poderia ajustá-las conforme necessário a partir das referências existentes. Mais uma vez, nada foi apagado. Apenas voltaram ao estado anterior à minha atuação. A documentação da reformulação da infraestrutura, aquela que Keith tanto elogiou, havia sido produzida no meu computador pessoal, no meu tempo livre. Nunca chegou a ser incorporada oficialmente ao repositório da empresa. Mantive esse material arquivado de forma segura, fora do ambiente corporativo, e removi qualquer acesso vinculado aos meus recursos pessoais. Revisei meus sistemas e garanti que apenas o que era oficialmente parte da empresa permanecesse ativo. Levei cerca de 3 horas para concluir tudo. Ninguém me interrompeu. Todos presumiram que eu estava apenas trabalhando normalmente. Por volta das 13 horas, várias das proteções automatizadas que eu havia implementado ao longo dos anos já não estavam ativas, deixando a infraestrutura mais exposta a falhas em momentos de maior demanda. O sistema continuava funcional, porém mais sensível. Funcionaria em condições comuns, mas qualquer situação fora do padrão poderia gerar problemas. Sem essas camadas automatizadas, qualquer falha precisaria ser identificada e resolvida manualmente, desde que a equipe conseguisse entender o que estava acontecendo. Imprimi minha carta de demissão, assinei e fui até a sala de Keith. Ele estava em uma ligação, mas fez um gesto para que eu entrasse. Esperei em silêncio até que ele terminasse. O que houve, Thea? Entreguei a carta. Ele leu rapidamente, e sua expressão mudou de surpresa para preocupação, até chegar perto do desespero. Com efeito imediato? Thea, o que está acontecendo? É por causa da promoção? Podemos conversar sobre um aumento, uma mudança de cargo, talvez algo mais estratégico. Agradeço, eu disse com tranquilidade. Mas já tomei minha decisão. Vou organizar minhas coisas e sair em 1 hora. Você não pode simplesmente sair assim. E a infraestrutura? E o projeto do 3º trimestre? A infraestrutura está registrada nos sistemas da empresa.
Qualquer profissional qualificado pode dar continuidade. Sobre o projeto, tenho certeza de que Damien terá boas ideias para conduzir. Foi por isso que você o promoveu, certo? Pela visão estratégica? Keith ficou visivelmente irritado. Tia, seja razoável. Precisamos de uma transição. Pelo menos cumpra o aviso prévio padrão de 2 semanas. Estou abrindo mão do valor correspondente a essas 2 semanas. Pelo meu contrato, isso permite uma saída imediata. Eu já havia confirmado essa informação previamente com o RH e confirmei mesmo. Liguei para o RH antes de iniciar qualquer ajuste, apenas para garantir que tudo estivesse dentro da legalidade. Isso é extremamente pouco profissional, disse Keith, com o tom mais duro. Depois de tudo o que esta empresa fez por você. Eu quase ri. Quase mesmo. Dediquei 6 anos de trabalho consistente a esta empresa. Estou encerrando meu ciclo de forma profissional e dentro da lei. Minha demissão passa a valer a partir de agora. Virei e saí antes que ele dissesse mais alguma coisa. Levei cerca de 30 minutos para organizar minha mesa. Eu não tinha muita coisa. Algumas fotos, alguns livros técnicos, uma caneca que meus pais me deram e uma pequena planta que estava comigo havia anos. Alguns colegas se aproximaram, surpresos com a saída repentina. Dei a mesma resposta para todos, que havia surgido uma nova oportunidade, e desejei o melhor para cada um. Damien veio falar comigo enquanto eu fechava a caixa. Thea, acabei de saber. Quero que você saiba que eu não pedi essa promoção. Eu nem sabia que você também estava sendo considerada. Eu acreditei nele. Damien não era mal intencionado, apenas não percebia o contexto ao redor. Parabéns pelo novo cargo. Eu disse com sinceridade. Espero que dê tudo certo. Existe alguma chance de você reconsiderar ou, pelo menos, tomar um café comigo nas próximas semanas? Gostaria de entender melhor os sistemas. O Keith comentou que você desenvolveu bastante coisa personalizada. Tenho certeza de que você vai conseguir conduzir isso. Respondi. Tudo está no repositório. Boa sorte, Damien. Saí do prédio às 14h15 da terça-feira. Algumas pessoas estavam confusas. Outras, preocupadas. Keith observava da janela, já ao telefone, provavelmente falando com o RH ou com alguém da liderança. O sol estava forte lá fora. O estacionamento estava parcialmente vazio, como de costume naquele horário. Coloquei a caixa no carro, sentei ao volante e respirei fundo. Então liguei o carro e fui embora. A primeira ligação veio na manhã de quarta-feira. Era Keith. Deixei ir para a caixa postal. Thea, aqui é o Keith. Acho que não começamos bem ontem. Podemos conversar? Me retorna. Apaguei a mensagem. Recebi mais 3 ligações dele ao longo do dia. 2 da diretora de RH, Natalie. Uma do diretor de tecnologia, Lawrence Morrison, o que era incomum. Ele praticamente não tinha contato comigo. Não retornei nenhuma. Na noite de quarta-feira, fui jantar em um restaurante italiano que sempre quis conhecer. Pedi vinho. Aproveitei a refeição com calma. Voltei para casa e dormi profundamente por 9 horas seguidas. Na quinta-feira, as ligações aumentaram. Keith ligou 6 vezes. Natalie, 4. Lawrence, 2. Um número desconhecido também tentou contato. Provavelmente alguém da empresa usando outro telefone. Não bloqueei ninguém. Apenas não atendi. Na tarde de quinta-feira, fui a uma cafeteria e atualizei meu currículo. Enviei para 3 recrutadores com quem já havia tido contato recente, informando que estava disponível imediatamente. Os 3 responderam no mesmo dia, demonstrando interesse imediato. Um deles já tinha 2 empresas interessadas. Naquela noite, Damien me enviou uma mensagem. Oi, Thea. Espero que esteja bem. Gostaria de te convidar para um café e conversar sobre os sistemas quando você puder. Sem pressão, só um convite mesmo. Não respondi. Na manhã de sexta-feira, acordei com 47 notificações. Chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto e até uma mensagem do Lawrence no LinkedIn. Preparei café, fiz ovos mexidos e sentei para ouvir algumas mensagens. A mensagem de Keith foi reveladora. Tia,
Estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas e sua experiência seria muito importante. Sei que você saiu, mas estou autorizado a oferecer uma taxa de consultoria de 200 por hora caso possa nos ajudar. Por favor, me retorne assim que possível. De repente, minha experiência passou a ser tratada com um nível de urgência que nunca havia acontecido antes. A mensagem de Lawrence foi direta. Theodora, aqui é Lawrence Morrison. Precisamos falar com urgência sobre alguns problemas nos sistemas. Agradeço se puder retornar hoje. Natalie foi objetiva. Thea, precisamos agendar sua entrevista de desligamento e tratar da transferência de conhecimento. Por favor, entre em contato para definirmos um horário. Transferência de conhecimento. Era assim que chamavam quando percebiam que o conhecimento não estava distribuído. Apaguei tudo e fui correr. Na sexta à tarde, um recrutador me ligou com uma oportunidade para uma entrevista na segunda-feira pela manhã em uma empresa chamada Zenith Solutions, concorrente da Apex, maior e com boa reputação entre engenheiros. A vaga era para a arquiteta principal, acima do cargo que me negaram. A faixa salarial inicial era 40% maior do que a minha anterior. Agendei para segunda-feira às 10 horas. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone tocou com uma ligação vinda do meu antigo ramal na Apex. Isso significava que alguém estava na minha antiga mesa, tentando entender meus arquivos. Deixei tocar. Keith enviou uma mensagem. Thea, por favor. Alguns clientes começaram a enfrentar instabilidades e lentidão, especialmente em horários de pico. Sei que você se importa em fazer o que é certo. Nos ajude e podemos conversar sobre qualquer coisa. Diga o que precisa. Aquilo deixou claro o cenário. Algumas das automações que eu havia desenvolvido não estavam sendo utilizadas pela equipe naquele momento. A equipe estava lidando manualmente com problemas que antes eram resolvidos de forma automática. Eu me importava em fazer o certo. Sempre me importei. Foi por isso que construí tudo aquilo. Não por reconhecimento, mas porque havia pessoas reais dependendo da estabilidade da plataforma. Mas também precisava fazer o certo por mim. Foram 6 anos de dedicação. A resposta da empresa foi me deixar de lado por alguém menos preparado, mas mais conveniente. Os problemas não estavam acontecendo por sabotagem. Eles estavam aparecendo porque não havia redundância suficiente nem compartilhamento adequado de conhecimento ao longo do tempo. Agora isso estava evidente. Não respondi. Servi uma taça de vinho e sentei no sofá com um livro que queria ler havia meses. O telefone continuou vibrando ao longo da noite. Quando fui dormir, havia 103 chamadas perdidas. A manhã de sábado foi tranquila. Nenhuma ligação antes das 9, sinal de que todos finalmente haviam descansado um pouco. Provavelmente conseguiram estabilizar os sistemas manualmente, com esforço. Por volta das 10, o telefone tocou novamente. Era Lawrence Morrison. Atendi. Theodora, obrigado por atender. A voz dele estava controlada, mas a tensão era perceptível. Bom dia, Lawrence. Vou ser direto. Tivemos várias interrupções ontem afetando 17 clientes. Alguns estão bastante insatisfeitos. Passamos as últimas 18 horas resolvendo manualmente problemas que antes pareciam ser tratados automaticamente. Entendo, respondi. Disseram que você foi responsável por construir esses sistemas automatizados. Sim, desenvolvi várias ferramentas para aumentar a confiabilidade. Essas ferramentas já não estão mais em funcionamento ativo. Revisei minhas automações pessoais quando me desliguei da empresa. Os sistemas principais continuam operacionais. Estão em um estado estável, semelhante ao período anterior às melhorias que implementei. Houve uma breve pausa, no mesmo estado em que estavam quando havia 4 interrupções por mês. Não sei dizer com precisão. Isso foi antes das melhorias que implementei ao longo dos últimos anos. Outra pausa, dessa vez mais longa. Theodora, vou ser direto. Eu não tinha noção da dimensão do que você fazia. Isso foi uma falha minha como CTO. Keith me assegurava que as operações técnicas estavam sob controle, e eu confiei nisso. Não observei com atenção suficiente quem realmente mantinha tudo funcionando. Aquilo foi o mais próximo de um pedido de desculpas vindo da alta liderança.
Agradeço por reconhecer isso. Gostaríamos de contar com você novamente. Não na sua função anterior. A posição de arquiteto de sistema sênior, que foi dada ao Damian, gostaríamos de oferecer a você, com início imediato. Também incluiremos um aumento salarial de 30%, além de um bônus de contratação para compensar toda essa situação. 30%. A promoção que eu buscava há 3 anos finalmente aparecia, justamente quando estavam pressionados. Tenho uma entrevista na segunda-feira para uma posição de arquiteto principal em outra empresa, eu disse. Podemos avaliar a criação de uma posição de arquiteto principal para você, com um aumento significativo, sujeito à aprovação formal do RH e da diretoria. Você responderia diretamente a mim, em vez de ao Keith. 40% e reporte direto ao CTO. Uma semana antes, aquilo teria sido a proposta perfeita. O que vai acontecer com o Keith? Perguntei. Essa é uma questão interna, mas posso dizer que o desempenho dele está sendo analisado. E o Damian? O Damian acabou assumindo algo que ainda não domina completamente. Ele mesmo reconheceu isso. Existe a possibilidade de ele ser direcionado para uma função de gerenciamento de projetos, onde suas habilidades de comunicação podem ser melhor aproveitadas. Ou seja, Damian continuaria bem. Keith provavelmente seria advertido, mas permaneceria na empresa. E eu voltaria para organizar tudo novamente, agora com um cargo melhor e mais remuneração. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Compreendo. Mas, Theodora, preciso de uma resposta até segunda-feira pela manhã. Temos clientes considerando encerrar contratos. Precisamos de estabilidade. E você é uma das pessoas que mais entende como garantir isso. Ali estava o ponto central. O reconhecimento de que eu não era apenas uma boa funcionária, mas alguém essencial para o funcionamento daquilo tudo. Te retorno na segunda-feira, respondi, encerrando a ligação. Passei a tarde de sábado fazendo uma lista. Não era uma lista de prós e contras. Eu já sabia o que fazia sentido. Em vez disso, anotei todas as vezes em que fui ignorada, subestimada ou tratada como algo garantido dentro da Apex. A vez em que trabalhei durante o recesso de Natal para resolver uma vulnerabilidade crítica de segurança enquanto Kit estava em cabo e nem sequer recebi um agradecimento. A vez em que treinei um novo funcionário que foi promovido acima de mim em menos de 1 ano porque demonstrava potencial de liderança. A vez em que minha sugestão em uma reunião foi ignorada e depois elogiada quando Damian repetiu exatamente a mesma ideia 10 minutos depois. A vez em que Keith me disse que eu deveria sorrir mais nas reuniões se quisesse ser levada a sério pelos executivos. A vez em que fui deixada de fora de um jantar da equipe porque presumiram que eu estaria ocupada, enquanto todos os engenheiros homens foram convidados. Era um acúmulo de pequenas situações que, juntas, desgastam qualquer um. Nada que justificasse uma ação formal, nada dramático o suficiente para gerar confronto direto. Mas somadas, essas situações desenhavam claramente um ambiente que jamais me valorizaria de verdade, independentemente do cargo que eu ocupasse. No domingo, fui até a casa dos meus pais para jantar. Minha mãe preparou carne assada. Meu pai perguntou como estava o trabalho, e eu disse que havia me demitido. Ótimo, ele respondeu na mesma hora. Aquele lugar nunca te valorizou. Minha mãe concordou com um gesto de cabeça. Você está com essa expressão de cansaço há anos, minha filha. E agora, quais são seus planos? Expliquei sobre a entrevista de segunda-feira e também sobre a proposta feita por Lawrence. O que você quer fazer? Perguntou minha mãe. Essa era a pergunta principal. A decisão prática seria aceitar a proposta da Apex. Arquiteta principal, aumento de 40%, respondendo diretamente ao CTO. Era, sem dúvida, uma vitória. Era tudo pelo que eu vinha trabalhando. Mas me lembrei de algo que meu pai me disse quando eu tinha 16 anos, no meu primeiro emprego em um supermercado, onde o gerente insistia em me escalar em horários nos quais eu já havia dito que não poderia trabalhar. Thea, ele disse na época, existe uma diferença entre ser necessária e ser valorizada. As pessoas sempre vão precisar de alguém competente e confiável. Mas se só reconhecem isso quando você está saindo,
Então não é valorização de verdade. É apenas conveniência. A Apex precisava de mim. Isso era evidente. Mas será que me valorizavam? Ou apenas queriam evitar o trabalho de lidar com os próprios problemas? Acho que quero descobrir o que existe além disso. Respondi. Meu pai sorriu. Essa é a minha garota. Na manhã de segunda-feira, me arrumei para a entrevista e fui até a Zenith Solutions. O escritório era moderno, bem iluminado, com um espaço aberto que, surpreendentemente, não parecia desorganizado. Os engenheiros que encontrei pareciam concentrados, mas não sobrecarregados. A entrevista seria com a vice-presidente de engenharia, Autumn Hayes, e o diretor de infraestrutura, Ryan Park. Eles claramente haviam se preparado. Estamos tentando contratar alguém com o seu nível há 6 meses, disse Autumn após as apresentações. Seu trabalho na Apex é bem reconhecido no setor. Os indicadores de confiabilidade melhoraram significativamente durante o período em que você esteve lá. Obrigado, eu disse, surpresa. Não imaginava que pessoas de fora acompanhassem esse tipo de dado. Nós acompanhamos, respondeu Ryan com um leve sorriso. Dados públicos de disponibilidade. Vocês passaram de 94% para 99,7%. Isso é impressionante para uma plataforma desse porte. A entrevista durou 2 horas. Falamos sobre arquitetura, construção de sistemas resilientes, dívida técnica e formas de gerenciar ela. Também discutimos os desafios atuais deles, como escalar a operação, modernizar sistemas antigos e melhorar a frequência de entregas. Parecia uma conversa entre profissionais que realmente entendiam do assunto. Para ser sincera, disse Autumn já perto do final, soubemos por meio de terceiros que você deixou a Apex na semana passada. Antecipamos essa conversa porque não queríamos perder a oportunidade. Estamos preparados para acelerar o processo e avançar rapidamente para uma proposta, caso haja interesse de ambas as partes. Tenho interesse, sim, respondi. Ryan e Autumn trocaram um olhar. Arquiteto de sistemas principal, como conversamos. Salário base de 190 mil, mais bônus anual de 20% e participação acionária. 4 semanas de férias remuneradas e possibilidade de trabalho remoto 2 dias por semana. Gostaríamos que você começasse em 2 semanas, se possível. 190 mil. Isso representava um aumento de 58% em relação ao que eu recebia na Apex. Tenho outra proposta, comentei com cautela, do meu antigo empregador. Eles me convidaram para retornar em um cargo de liderança. Autumn assentiu. Nada surpreendente. Posso perguntar o que está te fazendo considerar não voltar? Escolhi bem as palavras. Não tenho certeza se a cultura da empresa permite crescimento no longo prazo. Cultura faz toda a diferença, disse Ryan. Nossa taxa de retenção de engenheiros seniores é superior a 90%. As pessoas permanecem porque se sentem valorizadas, não apenas necessárias. Valorizadas, não apenas necessárias. As palavras do meu pai vieram imediatamente à mente. Posso ter até o fim do dia para decidir, perguntei. Claro, disse Autumn. Leve o tempo que precisar. Fiquei sentada no carro, no estacionamento da Zenith, e liguei para Lawrence Morrison. Teodora, ele atendeu rapidamente. Já tomou sua decisão? Sim. Agradeço a proposta, mas vou recusá-la. Silêncio. Posso saber o motivo? Estamos oferecendo tudo o que você pediu. Tudo o que você conquistou. Vocês estão oferecendo isso agora porque precisam, não porque realmente valorizam. Existe uma diferença. Isso não é totalmente justo. Eu não tinha dimensão das suas contribuições até agora. Hoje eu entendo. Eu acredito em você, respondi. Mas também percebi que não quero trabalhar em um lugar que só reconhece meu valor em momentos de crise. Quero estar em um ambiente onde isso seja constante. Podemos evoluir nessa questão cultural. Com você em uma posição de liderança, poderia ajudar a impulsionar essa mudança. Era um argumento válido. Mas eu já estava cansada de ter que consertar sistemas que prejudicavam justamente quem mais contribuía. Agradeço, Lawrence, mas já decidi. Só tenho um pedido. Qual? Minhas automações continuam no repositório.
em um diretório chamado Theo Vance Automation. A documentação existente reflete apenas o que já estava oficialmente registrado pela empresa, mas qualquer engenheiro competente consegue compreender com algum tempo. Você tem minha permissão para utilizar e adaptar o que for necessário. Ouvi um suspiro do outro lado. Isso é generoso. Obrigado. Eu não desenvolvi essas ferramentas por reconhecimento. Fiz isso porque a plataforma atende clientes importantes que dependem de estabilidade. Não quero que hospitais ou serviços públicos sejam prejudicados por questões internas. Por tudo isso, Theodora, sinto muito. Você merecia mais da nossa parte. Eu merecia, respondi. Mas agora estou indo em busca de algo melhor. Boa sorte, Lawrence. Encerrei a ligação e liguei imediatamente para a Zenith Solutions. Autumn Hayes. Autumn, aqui é Theodora Vance. Se a proposta ainda estiver disponível, eu gostaria de aceitá-la lá. Conseguia perceber o sorriso na voz dela. Com certeza. Bem-vinda a Zenith, Thea. Acho que você vai se dar muito bem aqui. A parte burocrática foi finalizada na quarta-feira. Negociei um início para dali a 3 semanas. Queria um tempo para descansar e recuperar as energias. As ligações da Apex cessaram depois que enviei um e-mail breve para Lawrence, Keith e Natalie, confirmando que não retornaria e que as automações estavam disponíveis no repositório. Keith respondeu de forma direta. Recebido. Natalie enviou uma mensagem profissional tratando dos procedimentos de desligamento e pagamento final. Lawrence respondeu de forma diferente. Obrigado pela documentação e pelos anos de dedicação. Falo com sinceridade. Não reconhecemos o talento que tínhamos. Espero que sua próxima posição valorize você como deveríamos ter feito. Se precisar de referência, estou à disposição. Foi um gesto simples, mas significativo. Damian também me escreveu. Ouvi dizer que você não vai voltar. Entendo completamente. Na verdade, estou indo para uma função de gerente de projetos. Percebi que tenho mais habilidade com pessoas do que com sistemas. Obrigado por lidar com tudo de forma tranquila. Tenho certeza de que você vai se destacar onde estiver. Respondi. Obrigado, Damian. Boa sorte na nova função. Acho que você vai se sair muito bem. E eu falava com sinceridade. Damian não era o vilão dessa história. Era apenas alguém que recebeu uma oportunidade para a qual ainda não estava preparado, oferecida por uma liderança que priorizava os critérios errados. O problema estava no sistema, não nas pessoas. Bem, o Keith tinha um certo ar de vilão, mas no fim das contas, parecia mais incompetente do que propriamente mal-intencionado. As 3 semanas entre um emprego e outro foram reveladoras. Eu já nem lembrava como era acordar sem pegar o celular na mesma hora para verificar se havia alertas da madrugada. Tinha esquecido como era ler um livro numa tarde de terça-feira, sem pressa. Também havia esquecido o que era se exercitar, preparar uma refeição de verdade, encontrar amigos, viver como uma pessoa completa e não apenas como alguém definido pelo trabalho. Também parei para refletir sobre o meu próprio papel em tudo aquilo. Será que fui passiva demais? Será que não me posicionei como deveria? Talvez eu devesse ter sido mais estratégica politicamente, mais parecida com o Damian na forma de construir relações com a liderança. Talvez. Mas ao mesmo tempo, eu estava trabalhando. Fazendo um trabalho real, relevante, necessário. E, em uma organização saudável, isso deveria ter tanto peso quanto eventos sociais e reuniões formais. O problema não era não ter jogado o jogo. O problema era que o jogo já estava desequilibrado desde o início. Meu primeiro dia na Zenith Solutions foi completamente diferente do que vivi na Apex. Autumn fez questão de me apresentar pessoalmente a todos no escritório. Ryan me apresentou à equipe de infraestrutura, formada por 8 engenheiros que pareciam realmente animados em ter outra pessoa sênior para colaborar. Minha estação de trabalho já estava pronta, com todos os equipamentos que eu havia solicitado. Havia um kit de boas-vindas com informações sobre benefícios, diretrizes culturais e até uma mensagem escrita à mão pelo CEO me dando boas-vindas. Pequenos gestos, mas que demonstravam respeito. A infraestrutura estava bem estruturada, melhor do que a da Apex quando comecei lá, embora ainda houvesse oportunidades claras de melhoria. Na minha primeira semana,
identifiquei 3 áreas principais onde poderíamos aumentar a confiabilidade e reduzir processos manuais. Apresentei uma proposta ao Ryan, que aprovou na hora e designou 2 engenheiros juniores para me apoiar na execução. Esse é exatamente o tipo de visão estratégica que buscamos quando te contratamos, ele comentou ao analisar o plano. Você precisa de mais recursos? Mais recursos. Na Apex, eu precisava praticamente implorar por qualquer ajuda. Ali, estavam perguntando o que eu precisava para fazer bem o meu trabalho. Acredito que conseguimos começar assim, respondi. Se precisar ajustar, eu aviso. Por favor, avise. Preferimos investir além do necessário do que deixar um projeto travar. Ao final do meu primeiro mês, já havíamos concluído a primeira etapa das melhorias. O tempo de implantação caiu em cerca de 30%. O número de acionamentos de plantão reduziu significativamente, já que o monitoramento automatizado passou a antecipar e resolver problemas antes que escalassem. Alton me chamou para conversar em uma sexta-feira à tarde. Thea, tenho recebido ótimos feedbacks do Ryan e da equipe. Queria saber como você está se sentindo. Honestamente, é o melhor trabalho que já tive. Ela sorriu. Fico muito feliz em ouvir isso. Também estamos planejando expandir bastante a equipe de infraestrutura nos próximos 6 meses, e vamos precisar de alguém para liderar esse crescimento. Ela fez uma pausa antes de continuar. Você teria interesse em assumir uma posição de diretora de infraestrutura? Seria no mesmo nível do Ryan, mas com foco em confiabilidade e escalabilidade. Diretora. Um cargo de liderança completo. Na Apex, isso parecia algo distante, talvez 5 anos ou mais, se algum dia acontecesse. O que acontece com o Ryan? Perguntei, surpresa. Ele vai assumir a diretoria de engenharia de plataforma, com foco em produto. Vocês trabalhariam em conjunto, com responsabilidades complementares. Já conversamos com ele, e ele gostou muito da ideia. Sim, tenho interesse. Ótimo. Vamos estruturar isso formalmente nas próximas semanas, mas queria te dar essa visão desde já. Saí daquela conversa meio atordoada. 4 meses antes, eu estava lutando por um reconhecimento básico. Agora, estavam me oferecendo uma posição de diretoria antes mesmo de concluir o período de experiência. A diferença não estava nas minhas habilidades. Eu era a mesma profissional. O que mudou foi o ambiente. Naquela noite, liguei para meus pais. Eles vão me promover a diretora, contei. Já? Minha mãe respondeu, rindo, emocionada. Ainda não é oficial, mas sim em poucos meses. É assim que funciona quando as pessoas reconhecem o seu valor, disse meu pai. Você não precisa implorar por espaço. Ele simplesmente é criado. Ele estava certo. Cerca de 6 meses depois de entrar na Zenith, encontrei o Damian em uma conferência. Ele me viu do outro lado do evento e veio falar comigo. Thea, como você está? Muito bem. E você? Estou bem também. Na verdade, não estou mais na Apex. O que aconteceu? Depois que você saiu, começaram a surgir vários problemas. Eles conseguiram estabilizar usando a documentação que você deixou, mas foi um período complicado. Keith foi transferido e eu acabei percebendo que queria seguir outro caminho. Hoje trabalho com vendas técnicas em uma startup e descobri que levo jeito para isso. Faz sentido. Você sempre teve facilidade com clientes. Ele assentiu. E eu queria te pedir desculpa. Eu acabei sendo promovido sem merecer, enquanto você foi prejudicada. Não foi justo. Eu nem sabia que precisava ouvir aquilo. Eu agradeço, mas, sinceramente, hoje vejo que foi melhor assim. Conversamos por mais alguns minutos e seguimos caminhos diferentes, sem ressentimentos. O Damian nunca foi o problema central, apenas parte do contexto. 2 anos depois de sair da Apex, eu ocupava o cargo de vice-presidente de infraestrutura na Zenith. A empresa abriu capital, e as ações que recebi foram suficientes para quitar minhas dívidas estudantis e dar entrada em uma casa. Mais importante do que isso, eu liderava uma equipe de 43 engenheiros distribuídos em 3 continentes. Construímos uma das plataformas mais confiáveis do setor e passamos a ser referência em estudos de caso de engenharia. Fui convidada para palestrar,
escrever e orientar outros profissionais. Tudo o que eu queria conquistar na Apex, eu alcancei em outro lugar e em menos tempo, porque estava em um ambiente que incentivava crescimento, não política interna. Ainda penso às vezes naquela terça-feira em que o Kit anunciou a promoção do Damian. Foi naquele momento que tudo ficou claro para mim. Eu podia lutar por algo que não seria reconhecido ou procurar um lugar onde meu trabalho fosse valorizado de verdade. Foi a melhor decisão profissional que tomei. Não por vingança, mas porque aprendi que lealdade precisa ser recíproca, que ser necessário não significa ser valorizado, e que, em muitos casos, a decisão mais forte que alguém pode tomar é simplesmente ir embora. Pensei nas 103 ligações perdidas, no desespero de quem só percebeu o valor depois da ausência. Eu nunca retornei nenhuma delas, e nunca me arrependi. Os sistemas continuaram funcionando, mantidos por outros profissionais. A empresa seguiu em frente, ainda que com dificuldades. Alguns clientes enfrentaram instabilidades, especialmente nos momentos de maior demanda. Nada disso era mais minha responsabilidade. Minha responsabilidade era comigo, com minha carreira, com meu crescimento e com a equipe que eu liderava. No segundo ano após minha saída, minha equipe organizou uma comemoração surpresa. Fizeram um bolo com a frase 2 anos sem atender ligações. Discurso, alguém gritou. Eu ri. Tudo bem, vou falar rapidamente. Há 2 anos, eu estava em um lugar onde era essencial, mas invisível. Fazia o meu melhor e via outras pessoas receberem reconhecimento. Eu era leal, mas essa lealdade não era retribuída. A sala ficou em silêncio. Sair foi difícil, mas me ensinou algo importante. Seu valor não muda. O que muda é o ambiente onde você está. Olhei ao redor para a minha equipe. Hoje estou em um lugar onde as pessoas são reconhecidas, onde esforço gera crescimento e onde existe reciprocidade. E faço questão de construir isso para todos aqui, porque ninguém deveria precisar escolher entre respeito próprio e carreira. A sala se encheu de aplausos. Mais tarde, enquanto me preparava para ir embora, pensei em Kit, Damian, Lawrence e em tudo o que ficou para trás. Não sentia raiva, nem saudade. Eu havia construído algo melhor. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Alton. Jantar na próxima semana? Quero conversar sobre a estratégia do próximo trimestre e também entender se você teria interesse em expandir sua atuação para a área de infraestrutura em nuvem. Sem pressão, só um convite mesmo. Sorri. Claro, vamos conversar. Era assim que se parecia um ambiente saudável. As oportunidades surgiam naturalmente. Fechei o notebook, apaguei as luzes e fui para casa. Sabia que tudo continuaria funcionando. Havia planejamento, automação e uma equipe preparada. Aprendi muito desde que saí da Apex Technologies. Aprendi que ser insubstituível pode significar estar preso. Ser valorizado significa ter espaço para crescer. Aprendi que a melhor resposta não é confronto, mas evolução. E aprendi que 103 ligações perdidas podem sim representar um fechamento muito satisfatório. Eu nunca retornei. Nunca precisei. A maior lição dessa história é entender que competência, por si só, não garante reconhecimento dentro de uma estrutura desalinhada. Thea não perdeu a promoção por falta de habilidade, mas por estar inserida em um sistema que valorizava a visibilidade acima de impacto real. Muitas pessoas permanecem anos tentando provar seu valor em ambientes que já decidiram, silenciosamente, que não irão reconhecê-las. O ponto de virada não foi quando ela saiu, mas quando ela percebeu que continuar ali significava aceitar uma narrativa menor sobre si mesma. Saber a hora de sair não é desistir, é estratégia. É entender que esforço sem direção vira desgaste, e lealdade sem reciprocidade vira exploração. O crescimento verdadeiro começa quando você para de pedir espaço e passa a escolher onde ele já existe. A reflexão mais profunda não está na decisão de sair, mas no tempo que levou para que essa decisão fosse tomada. Quantas vezes sinais claros são ignorados em nome da esperança de que algo vai mudar? A história mostra que o reconhecimento tardio quase sempre vem carregado de urgência, não de respeito.
Quando a empresa finalmente oferece tudo o que Thea sempre quis, não é por evolução cultural, mas por necessidade imediata. Isso revela uma verdade desconfortável. Muitas estruturas só valorizam quando sentem falta. E nesse momento, a pergunta deixa de ser: agora eles reconhecem? E passa a ser: por que nunca reconheceram antes? A resposta para isso muda completamente o rumo de uma carreira. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Thea, teria ajudado a empresa mesmo depois de tudo? E você acredita que Keith realmente não entendia o valor da Thea ou escolheu ignorar deliberadamente para manter o controle? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e decisões difíceis, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui cada história pode mudar a forma como você enxerga sua própria jornada. Obrigado por estar aqui.